eu faço muito esse debate com algumas empresas quando a gente tem na pauta a redução da jornada de trabalho. E eu tenho por formação profissional, eu sou da área de PCP, Programação e Controle de Produção. E justamente você busca saber qual é a tua demanda e a tua capacidade, homem, máquina, hora. Ou seja, o que eu consigo produzir com um equipamento, quantas pessoas eu preciso e por quanto tempo. E aí você faz esse mix, e aí você atende ou não atende, você define qual é o lead time que você tem, qual é o tempo que você vai ter de produção, para você poder dizer para o teu cliente, olha, eu te entrego em 10 dias, em 15 dias. E tem uma soma de coisas, né, de fatores. É óbvio que você precisa enxergar, e essa questão da pandemia, ela trouxe uma condição um pouco diferente, porque quando você ia para o home office, surgia aquela situação de dizer, como que eu vou saber se o trabalhador ele está em home office, está trabalhando? Como é que eu vou fazer? Vou pôr uma câmera na casa dele? Vou fazer uma ligação? Ele vai ficar conectado. Ele pode estar conectado e não está trabalhando, né? Mas aí, algumas empresas, a gente começou a conversar muito a respeito desse desafio e tiveram 2 empresas que toparam definir tarefa. Diz, olha, tu tem esse trabalho para fazer. Se fizer em um dia, maravilha. Mas ela, pela capacidade, tá certo? Já conhecendo a burocracia, o tempo, a dinâmica, o ritmo de trabalho, ela já sabia mais ou menos o volume de trabalho que ela teria que disponibilizar para aquela pessoa, que numa situação de uma jornada de 8, 9 horas diária, ela levaria no mínimo 4 dias para fazer, dentro de uma situação regular. Então, foi legal, foi uma experiência muito boa. E os trabalhadores tiveram um resultado bom e a empresa também, porque ela teve uma redução de custo, ela não tinha que disponibilizar espaço, ela deixou de oferecer alguns serviços que oferecia no ambiente de trabalho, e o trabalhador deixou de ter o deslocamento, que ele perde 20%, 30% da hora dele, do turno dele, e se deslocando. E a maioria com gastos, tudo. E de alguma forma, eu estou em casa, no meu ambiente, eu tenho tudo favorável, sabe? Tem muitos trabalhadores que tiveram dificuldade, porque imóvel pequeno, infraestrutura, sinal de internet ruim, tá? Então dificultava. Olha, a internet funciona só das 8 até as 9, até as 10, às 11. Então não tinha internet o dia inteiro. Então às vezes eles até passam a trabalhar em um outro horário para cumprir a tarefa por causa dos serviços, né, de telecomunicações que não funcionava direito. Mas resumindo, muitos trabalhadores passaram a fazer a tarefa que lhe era determinada em 4 dias. 4 dias. Ou seja, se ele cumpriu a tarefa, acabou. Quanto custa esse serviço para a empresa? Isso que é o importante. Qual é o gasto que ela teve com esse trabalho? É assim que ela monta a planilha dela. Ela não pode ter um gasto maior nem menor. O problema é que as empresas, elas deixam de observar o que ela precisa. E aí ela passa a observar e querer tirar da mão de aperta. E no apertar, vai a exaustão, vai o risco de acidente, vai a dificuldade. E tem empresários, grande empresa, que eu vou conversar, olha, precisamos fazer uma redução da jornada no sábado, para o pessoal ter um tempo maior de lazer, tá? O cara fala, não, mas o meu trabalho é mão de obra intensiva, então a máquina não para. Eu vou só revezando na hora do almoço, então eu não posso abrir mão de 1, 2 horas de produção para melhorar a qualidade de vida do meu trabalhador. Isso é muito mesquinharia. Isso é muito centralismo do capital. Precisa mudar essa posição. Por isso que o país vive um momento tão difícil. Porque muitas vezes, se a gente redistribuir, todo mundo ganha, todo mundo melhora. E a gente vê exemplos. Pessoas tão gananciosas pelo capital, não leva a nada. Morre 7 palmos. Outros vai para incineração, outros vai para uma gavetinha. Então, se a sociedade começa a discutir qual é a minha necessidade, e parte do princípio,
que o Reginaldo coloca é assim, olha, você tem o necessário, você precisa montar uma equipe. E aí, você está entendendo? Você vai ali por uma avaliação e uma remuneração variável daqueles que desempenharem mais. Acontece isso. Você tem, às vezes, uma equipe, você tem 10 pessoas, você tem 2, 3, não é que faz uma jornada maior, mas é que consegue produzir um resultado melhor, porque é mais focado, tem mais atenção. Tem mais atenção. Olha, Silvana, para complementar, eu vou muito nesse serviço de atendimento ao público e eu falo muito de referência de padaria. Nessa minha padaria tem um funcionário lá que ele é fantástico para atender o público. Ele trabalha na chapa. E eu fico lá sentado, almoçando, eu tomando café, olhando pro cara. O cara tem uma eficiência fora do... E olha que ele conversa com todo mundo, viu? Ele fala de futebol, ele tá ali conversando. Você vê que o cara... Eu falei pro dono da padaria, cara, você não pode perder um cara desse, não. O que acontece com essa empresa, que às vezes ela não quer suprimir a jornada no sábado, é que ela não montou uma equipe suficiente para trabalhar em cima de uma meta. Porque também empresa aberta um dia mais é custo para ela. Vamos falar de indústria, tá? Começa outro perfil. Tá certo? Se você consegue estabelecer uma regra, né, um modelo de resultado em que você consegue cumprir de segunda a sexta, porque que acontece? Toda aquela equipe que trabalha ali de segunda a sexta, ela está no foco que não tem todo mundo como esse cara da chapa da padaria. E aí o cara precisa aumentar a jornada para compensar aquilo que não dá na semana. Quer dizer, fica mais caro para ele, porque jornada ampliada é custo para a empresa, sendo que se ele pudesse ter a sabedoria, ter tecnologia, ter capacidade humana de dizer, bom, peraí, eu preciso produzir esse meu resultado. Quantas peças aí no sábado? Vou chutar aqui um exemplo, tá, gente? 100 peças no sábado. E se eu trouxer essas 100 peças para segunda a sexta? Porque nem sempre, e eu vou dizer a você aqui sem medo de errar, dificilmente se ele aumentar, vai explorar quem trabalha de segunda a sexta. Porque via de regra, quem trabalha de segunda a sexta ainda não está no compromisso como o cara da chapa da padaria. Ele está ali. Certo? Então o que falta para nós hoje é ter a produtividade focada na pessoa e a pessoa focada no negócio, mas ela sendo reconhecida pelo esforço dela. Tá certo? Então o que acontece? Estipula a meta. As 100 peças da semana, tira no sábado. Mas é que as empresas, via de regra, aliás, elas são vítimas, viu? Vítima desse vazio que a gente vive hoje. Quer dizer, o cara não tem a capacidade, a empresa, por mais tecnologia, gerente, diretoria e todo o seu corpo de RH sofisticado. Você diria uma empresa que para mim falou assim para mim, uma empresa grande do comércio, não vou demitir mais. Não dá para demitir. Por quê? Demitir para contratar, né? Porque falou, demito, contrato é a mesma coisa. Demito, contrato é a mesma coisa. Por que eu vou demitir mais? Então, se eu tiver que demitir, eu não vou contratar. Então eles ficam ali, a área de recursos humanos tem um trabalho terrível para fazer a gestão do cara que fica doente, do cara que falta, do cara que não quer trabalhar, e fica naquela discussão toda ali. Então volta para o cara da chapa, né? Volta para o cara da chapa. O cara da chapa produz um resultado extraordinário. Agora, poxa vida, o que o empresário tem que fazer? Qual é a minha meta de faturamento? É X. Faturei? Ótimo. Deixa essa pessoa descansar. Porque quando ela descansar, ela volta a trabalhar mais. Porque tem aquele grupo de empresas e aquele empresário que explora ao extremo, porque ele não consegue fazer gestão de pessoas de resultado, e tem aquele empregado que se aproveita da situação. Tá tudo bem, mas vou ficar aqui fazendo de conta que eu estou cumprindo com o meu papel. Em suma, é o seguinte, há uma grande discussão antropológica, filosófica, sociológica para o capital. A gente não vai resolver isso no piscar de olhos, porque vai estar sempre alguém tentando tirar algum proveito. E esse alguém tentando tirar algum proveito é o cara que investe no capital dele e ele precisa remunerar melhor o capital. Porque às vezes está com a fábrica lotada de gente, às vezes está com o comércio lotado de empregados, só que o resultado não vem. Não vem. Por quê? Porque ele pega o que ele tem que investir, ele dilui para um monte de pessoas, todo mundo ganha pouquinho. Se ele pudesse enxugar aquilo e remunerar melhor as pessoas, com certeza o resultado seria melhor. Eu acho que daqui a uns 100 anos a gente chega lá. Vai demorar um pouquinho. Esse é o desafio. Qual é o tempo, né?